Olá, alunos e alunas. O assunto da nossa aula de hoje é sobre reprodução. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre reprodução, dando continuidade ao tema que nós já comentamos anteriormente sobre mitose e meiose. Então, vamos lá. O que vem a ser reprodução? Produção é um fenômeno que ocorre com todos os seres vivos, onde tem uma importância muito básica. Que importância é essa da reprodução? É uma das características dos seres vivos, e ela é fundamental à perpetuação, à preservação das espécies. Então, todos os seres vivos são capazes de desenvolver uma reprodução, porque só é assim que eles vão, esse mecanismo é que eles vão desenvolver a perpetuação da sua espécie, a manutenção da sua vida. E nós temos dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, vamos falar desses dois tipos de reprodução. Primeiramente, vamos falar da reprodução assexuada. Primeiro, os indivíduos são geneticamente os que lhe deram origem. Por que, que eles são idênticos? Porque não há variabilidade genética, aquele processo da divisão celular, mitose e meiose. Então, aqui vai haver principalmente o mecanismo da mitose, e na mitose não tem crossing over, portanto, não há variabilidade genética. Se não há variabilidade genética, eles são seres vivos idênticos entre si, ou seja, são clones um do outro. Ela é mais rápida do que a reprodução sexuada, porque é um simples processo de divisão celular, tá? Que não há formação de gametas. Então, é simplesmente um processo de divisão celular que vai promover aí a perpetuação da espécie. Vão acontecer em organismos bem simples, como bactérias, né, que são seres unicelulares, e os pluricelulares mais simples, tanto animais quanto vegetais. E o processo de divisão celular que está presente, ó, vamos lembrar disso aqui. Então, o processo de divisão celular relacionado a este mecanismo é a mitose. Então, vamos falar aqui os tipos de divisões de reproduções assexuadas. A bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária, que são termos sinônimos. A gemiparidade, o brotamento. A esporulação, a fragmentação, a propagação vegetativa e a partenogênese. Certo? Só tem só esses tipos de divisão, só tem só esses tipos de divisão assexuada, não existe mais, mas esse aqui nós vamos comentar particularmente cada um deles. Então vamos falar primeiro da divisão binária. A divisão binária consiste numa divisão celular, né? Ou seja, consiste na divisão celular, formando um indivíduo a partir de uma nova célula. Tá? Então, o que ocorre principalmente com bactérias e protozoários. E alguns tipos de algas unicelulares também vão acontecer a divisão celular por mitose, que é um processo chamado, dentro do processo reprodutivo, de divisão binária ou cisparidade. Tá? Então, aqui nós temos uma ameba se dividindo, aqui nós temos uma alga e aqui bactérias, tá? Em processo de divisão binária. O outro tipo de divisão é a reprodução por brotamento. Ela ocorre principalmente em quinidários e esponjas. Tá? Então, nós temos aqui a formação de um broto, esse broto se decepa da estrutura mãe, indo até a estrutura, até o substrato, aqui desenvolvendo, formando um novo indivíduo. Isso aqui, por exemplo, é uma esponja. Também pode acontecer em quinidários, por exemplo, aí as águas vivas, né? No caso aqui são os corais, né? Então, aqui nós temos uma hidra, né, formando um broto. Esse broto se deceptam, todas as células formadas são idênticas à estrutura inicial, à estrutura 2, então aí formando um novo indivíduo. A esporulação.
A esporulação ela vai acontecer a partir da formação de esporos. Então, o ser vivo vai nascer a partir de uma estrutura de esporos. Aonde que acontece isso aí? Principalmente em fungos. Algas e protozoários também têm essa formação, mas é muito comum acontecer em fungos. Olha aqui, por exemplo, o bolor do pão. Às vezes, eu levanto isso aqui a uma microscopia mais precisa, nós vamos ver a presença aqui dessas pequenas estruturas que são os esporos. Esses esporos caem em um determinado substrato, germina, formando um novo indivíduo. Então, aqui não tem processo de formação de gametas. Tá? Então, isso aqui é um processo bem simples, onde a partir dessa estrutura se forma aqui o corpo onde está cheio de esporo, e cada esporo desse vai germinar, dando a formação de um novo indivíduo. A fragmentação é um processo que ocorre a partir de um fragmento de um novo indivíduo. Isso vai acontecer principalmente em planárias, que é um grupo de animais, e equinodermos, que, por exemplo, é a estrela do mar. Então, nós temos uma planária, nós fragmentamos essa planária. Então, cada fragmento desse vai dar origem a um novo ser vivo. No caso, uma planária. Né? Pode acontecer, por exemplo, com a estrela do mar. Então, a estrela do mar tem essa capacidade regenerativa. Então, aqui, como é um processo de fragmentação, dá origem aos dois novos indivíduos. A propagação vegetativa, eu citei ela aqui agora para vocês, mas ela é um processo também assexuado, mas ela depende de uma ação mecânica. É um processo que não acontece no meio ambiente de forma mais natural. Certo? O homem acelera, o ser humano, né, o agricultor, acelera esse processo. Como é que ele faz? É a famosa mudazinha. Então, ele pega aquele fragmento do vegetal, que está ali próximo à gema, coloca aqui num substrato rico em nutrientes, né, e promove o seu desenvolvimento até o cultivo definitivo no solo. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, com a cana. A gente pega um tolete, planta no solo, porque aqui é a presença das gemas, né? Esses aqui são tecidos embrionários, que se desenvolve e vai formar um novo indivíduo. Tá? Então, quem já plantou qualquer vegetal aí com muda, não é com semente, é com muda. Então, é um processo também assexuado. Mas é um processo que depende muito, ele é acelerado bastante com a ação humana. Então, a gente considera ele mais mecânico do que natural, mas pode acontecer no meio ambiente de forma natural. A outra é a partenogênio, outro tipo de reprodução assexuada, aonde o gameta feminino é capaz de produzir um novo ser vivo sem que haja a fecundação. Isso é muito comum acontecer com as abelhas. Então, o macho das abelhas, ele vem do desenvolvimento do óvulo da rainha. Já as operárias e a rainha, elas vêm do processo de fecundação. Então, as operárias, a rainha, vem de um processo sexuado. Já o macho, que é o zangão, não. É um processo assexuado, onde o óvulo desenvolve, formando um novo indivíduo. Este fenômeno em que o óvulo desenvolve para formar um novo indivíduo, esse processo é assexuado, porque não houve fecundação. Aí esse fenômeno é chamado de partenogênese. Então, é muito comum acontecer com abelhas. Já a reprodução sexuada, há a formação de células haploides, porque vai acontecer um fenômeno chamado de meiose, onde vai haver a formação de gametas masculinos e femininos. Ok? Então, esse processo, como acontece a meiose, vai haver o crossing over, vai ter aquela divisão reducional. Então, isso aqui propicia a variação dos cromossomos que estão sendo formados. É o que a gente fala, cria variabilidade genética. E isso auxilia principalmente o ser vivo a adaptar no meio ambiente. Então, isso aqui traz uma grande vantagem evolutiva. Como
o meio ambiente está em constante mudança, esse processo é altamente difundido entre os diferentes grupos de seres vivos, tanto seres unicelulares, pluricelulares, então esses seres que têm uma capacidade de adaptação muito rápida ao meio ambiente, pode ter certeza que vai estar acontecendo um processo sexuado. Então, aqui nós vamos colocar para vocês aqui entre os animais o ovócito 2, alguns chamam de óvulo, pois nas aulas de gametogênese, vamos entender porque não é o óvulo em si, e sim o ovócito 2, o gameta feminino e o espermatozoide, o gameta masculino. Quando os dois se fundem, vai acontecer aquele processo chamado de fecundação. Então, lembrando a vocês que esses dois gametas, ovócito 2 e espermatozoides, vão acontecer em órgãos especiais da espécie humana. Então, são as chamadas gônadas. A gônada masculina, testículo, a gônada feminina, ovário. Então, por um processo de meiose, tá? Aquele processo que acontece da divisão celular, formando, no caso do espermatozoide, cada célula daquela vai se desenvolver formando um gameta, que é o espermatozoide. E no gameta feminino vai haver a formação de um ovócito, que é aquela célula que vai ser fecundada no processo da fecundação. Então, a fecundação é a fusão do gameta masculino com o gameta feminino. Característica essa que é a reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada é aquela que acontece com a fusão do gameta masculino e do gameta feminino. Então, essa pequena introdução nos recorre aqui para falar sobre a reprodução entre os seres vivos. Ok? Então, nosso próximo encontro, vamos falar aí sobre gametogênese, como se formam os gametas na espécie humana. Então, para vocês, até a próxima aula.